Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo Reis, sou professor do Departamento de Física da UFC e esse vídeo faz parte da disciplina de História do Pensamento Científico. No vídeo de hoje, a gente vai revisitar o conceito de visão de mundo. Ok, podemos começar primeiro com o que é uma visão de mundo, né? Dentro do contexto do nosso curso, uma visão de mundo é um sistema de ideias, é um sistema de crenças interconectadas. A visão que nós propomos para que entendermos esse conceito de visão de mundo é a visão de um quebra-cabeça, onde cada ideia, cada crença, possui seu lugar específico e ele se encaixa naturalmente dentro daquele jogo de peças, tá certo? Né? Essa ideia de que uma visão de mundo é um quebra-cabeça, um sistema onde cada peça possui seu lugar, coloca de lado a ideia de que uma visão de mundo seria apenas um conjunto, uma lista de ideias. Né? A gente, para poder entender um pouco essa diferença, vamos usar o exemplo da visão de mundo aristotélica. Em primeiro lugar, a visão de mundo aristotélica não é a visão de mundo de Aristóteles. Né? Ela é uma visão de mundo que é compartilhada por vários contemporâneos de Aristóteles e por muitas pessoas, muitos filósofos do mundo ocidental por muitos anos após a vida de Aristóteles, tá certo? De forma geral, a visão de mundo aristotélica ela tem um conjunto de ideias que é sustentada pelas melhores observações da natureza da época. Esse conjunto de ideias, algumas hoje você pode refutar, algumas hoje você pode concordar ou não, mas dentre elas estão de que a Terra seria o centro do universo, de que a Terra é estacionária, de que a Lua, os planetas e o Sol se movimentam em um movimento circular ao redor da Terra, dentro de um ciclo de 24 horas, e que a Lua seria um divisor de duas regiões, uma região sublunar, onde todas as coisas abaixo dessa região seria composta pelos quatro elementos, né, ou por misturas dos quatro elementos, basicamente, e a região supralunar seria composta por um quinto elemento chamado elemento éter. Né? Por exemplo, o Sol estaria nessa região supralunar e ele seria totalmente composto por esse elemento éter. Quando vemos uma visão de mundo, um sistema, como apenas uma lista, você pode remover qualquer uma dessas ideias sem necessariamente abrir mão das demais ideias. Por exemplo, se uma visão de mundo fosse apenas uma lista de ideias, nós poderíamos remover, por exemplo, que a Terra é o centro do universo. Tá certo? Como a gente vai ver mais na frente, dentro da visão de mundo aristotélica, cada um dos elementos possuiria um lugar no universo, um lugar natural no universo. E a remoção da Terra do centro do universo faria com que você abrisse mão também de outras ideias, como, por exemplo, essa divisão de que o universo, de que o cosmos teria duas regiões, uma região superlunar e uma região sublunar. Tá certo? Uma forma mais clara de entender o conceito de visão de mundo seria a ideia de que você tem um quebra-cabeça de ideias, um quebra-cabeça de crenças, onde cada crença possui seu lugar. Por exemplo, na figura, a gente tem bem como uma peça central da visão de mundo aristotélica a ideia de que a Terra está no centro do universo. Note que se eu remover essa peça, não seria qualquer outra peça do quebra-cabeça que eu poderia ocupar o seu lugar. Para poder colocar uma outra peça no lugar, numa posição central do quebra-cabeça, eu teria que também modificar as ideias que estão em torno dessa ideia central de que a Terra seria o centro do universo. Essa visualização de visão de mundo como um sistema de crenças interconectadas, numa forma como um quebra-cabeça, nos permite facilmente diferenciar essas crenças em dois tipos de crenças, pelo menos. Né? Nós teremos crenças centrais e nós temos também crenças periféricas, que são crenças menos importantes, que ocupam um lugar periférico nesse quebra-cabeça e que a remoção dele não necessariamente implica na remoção da maior parte das demais ideias. Ok, mais à frente no nosso curso nós vamos debater com maior profundidade o que é a visão de mundo aristotélica. Mas apenas para antecipar um pouco e a gente poder recorrer a esse conceito, era uma visão, mais uma vez, compartilhada por vários filósofos contemporâneos a Aristóteles, algumas ideias são até anteriores a Aristóteles, e também compartilhada por muitas pessoas no mundo ocidental, na vida, no pós-vida de Aristóteles. A visão de mundo aristotélica não era uma coisa imutável, não era uma coisa permanente, ou seja, várias dessas ideias foram modificadas ao longo dos anos. E isso não implica necessariamente que você deixou de ter uma visão de mundo aristotélica. Por exemplo, pessoas passaram a acreditar que os objetos não eram necessariamente compostos por quatro elementos, né?
alquimistas e filósofos começaram a tentar entender uma estrutura da matéria um pouco mais complexa, e ao longo desse tempo a visão de mundo aristotélica se modificou. À medida que pessoas iam conhecendo e tendo contato com as ideias da visão de mundo aristotélica, tanto a visão de mundo aristotélica era influenciada pelas ideias dessas novas populações, quanto as ideias das populações eram influenciadas pela visão de mundo aristotélica. Por exemplo, a gente pode citar como exemplo a aceitação das ideias dos trabalhos dos filósofos gregos pela ciência islâmica anterior ao iluminismo. Essas ideias acabavam, por exemplo, recebendo influência das religiões e assim se modificavam gradualmente. Isso não implica que a humanidade abandonou a visão de mundo aristotélica quando esta foi influenciada por novas ideias e por novos conceitos. Na realidade, essa visão de mundo só viria a ser abandonada no futuro. No geral, nosso curso tem como objetivo apresentar o processo no qual nós abandonamos a visão de mundo aristotélica e adotamos a visão de mundo newtoniana. E depois, no final do curso, nós iremos ver como essa estrutura pode ser de alguma forma repetida quando nós abandonamos a visão de mundo newtoniana para uma visão de mundo que possui a relatividade geral e a mecânica quântica como parte do seu quebra-cabeça. Como dito anteriormente, essas visões de mundo são basicamente um conjunto de crenças. E nós, usualmente, como seres humanos, possuímos motivações e razões para termos essa crença. O indivíduo pode possuir alguma crença devido à sua religião, ou seja, devido a algo no qual ele acredita de forma metafísica, ou então ter uma evidência daquela crença. Por exemplo, Aristóteles tinha a crença de que os objetos tinham como natureza, como um estado natural, permanecer parados. Por que ele acreditava nisso? Porque todo objeto que ele soltava caía no chão e ficava parado. Todo objeto que se empurrava, que ele empurrava, ele via se movimentando e parando aos poucos e depois ficando no estado parado, não entrando em movimento, a menos que alguém fosse lá e tocasse naquele objeto e tirasse ele do lugar. Para Aristóteles era natural que todos os objetos permanecessem parados. E sobre essa ideia, sobre essa crença, ele construiu a sua física. Essa evidência que Aristóteles tinha de que todos os objetos permaneceriam parados, no final das contas, vem do que a gente pode chamar de senso comum. Todos nós vemos isso. Todos nós vemos que quando empurramos um objeto, ele anda e para. Ele cai, chega ao chão e pode quicar ou não, mas ele vai tender a ficar parado. Agora vamos tentar confrontar um pouco essa ideia com o que temos na ideia newtoniana, na visão de mundo newtoniana. Né? Por exemplo, considere a primeira lei de Newton, que todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, exceto quando obrigado a mudar seu estado de movimento por uma força externa. Hoje, após estudarmos física desde o colégio, achamos de certa forma natural a lei da inércia, né, que os corpos tendem a permanecer em um estado de movimento retilíneo uniforme. Mas se prestarmos atenção, se confrontarmos essa lei com o que vemos no dia a dia, nós observaremos que todos os objetos param. Para que nós continuemos aceitando a primeira lei de Newton, nós necessariamente temos que aceitar que existe uma força que para aquele objeto. Aí, né, nesse instante, criamos o conceito de força de atrito, que é a força responsável para objetos quando empurramos ele sobre uma superfície rugosa. Esse confronto de visões de mundo existe ainda hoje. Por exemplo, a visão de mundo newtoniana considera o espaço-tempo entidades absolutas, o que não é aceito pela relatividade proposta por Albert Einstein. Na teoria especial da relatividade, espaço e tempo são relativos, dependendo da velocidade relativa entre referenciais inerciais. Esse conceito de relatividade de espaço-tempo relativo, por mais popular que seja, ainda é de difícil assimilação de muitas pessoas. E, no geral, na nossa experiência de dia a dia, apesar de conhecermos a teoria da relatividade geral, continuamos tendo uma visão newtoniana de espaço e tempo como sendo absolutos. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenha ficado claro o conceito geral de visão de mundo, conceito que retornaremos sempre quando discutirmos a evolução de ideias na história do pensamento científico.